Acho legal que a gente comenta sobre algumas considerações clínicas e lesões, mais prevalentes aí. E assim como eu também fui praticante, né, antes de ser fisioterapeuta, eu fui atleta, esportista e fui paciente antes de ser fisioterapeuta, então eu também penso nas lesões, nas lesões que eu tive antes disso, né? E como eu pensava, que passava na minha cabeça, né? Porque limita o moleque e tal, aí escutam, tem que parar de fazer esporte. Enfim, essas coisas, né? Então, as tendinites, né? As tendinopatias que pro atleta também, e pré-puberdade, molecada, passa muito por isso como lesão de crescimento, né? Dores de crescimento, melhor dizendo. Mas também, até para quem trabalha, a pessoa digita muito. E celular, hoje em dia, né? Pô, smartphone dá muita tendinopatia, punho, o polegar. O raciocínio aqui, ele se aplica, né? Então, o que acontece é que a gente tem uma situação normal, um modus operandi normal do tendão, né? Então, ele é composto por uma matriz. O que é essa matriz? É uma substância fundamental, que é uma malha fibrosa elástica, que não tem nem começo nem fim, e tem fibras de colágeno, que dão um teor mais paralelo e a rigidez do tendão. Então o tendão ele tem uma particularidade de rigidez com flexibilidade bem peculiar. Muito bem. E aí, quando esse tendão está irritado, e até o termo correto falar é irritado, né? Não é inflamado. Então, o tendão, ele fica assim, né? Ele fica todo irritado, então ele sofre reações chamadas de metaplásicas, que são o quê? A proliferação das células dessa matriz, dessa substância fundamental, da parte mais elástica. Então, esses tenócitos, que são a unidade funcional, né? São células elásticas, eles se proliferam, ficam com mais núcleos. Então, você vê, por isso que está todo esse pontinho. E ao fazer isso, o tendão, que normalmente estaria liberando uma substância, um aminoácido, né, que é um aminoácido normal ali, com um pH normal, ok? Ela começa a produzir um aminoácido que é mais ácido, né? Uma cadeia mais complexa, retém mais água, então essa acidez gera dor, avisa o sistema nervoso central de que tem alguma coisa que não está certo, dói, e por acumular água, você tem inchaço, né? Então essa imagem aqui mostra, né, o cursor da ultrassonografia, mantendo uma distância normal do tendão e aqui uma distância nessa fase inicial da tendinopatia, que é a fase 1, fase proliferativa ou irritativa, tá? Então isso é por acúmulo de retenção de líquido, né, retenção de água. E aí a gente acaba entrando numa cascata de eventos, então, que é assim, então primeiro você tem essa fase proliferativa, aí ela acaba alargando, né, o tecido e podendo gerar micro-rupturas, tá? Então isso é o que geralmente acontece quando você segue com a pessoa, segue correndo, segue jogando, fazendo esporte. Beach tênis tem bastante tendinopatia, tênis também. E o beach tênis até tem mais proporcionalmente porque o boom do beach tênis, né, gerou pessoas que não estavam tão preparadas para raquete, né, para manusear os golpes de raquete e também para correr. Então tem as duas coisas, né? Micro-rupturas que podem levar a rupturas e você tem a formação aí de novos vasos sanguíneos, né, que é o chamado de neovascularização. Então, tem gente que acha que a neovascularização, mais vasos sanguíneos naquele tecido regenerado, em cicatrização, é bom, mas não é bom. No tendão não é bom. Por que não é bom? Porque, primeiro que cada novo vaso sanguíneo traz um novo nervo. E esse novo nervo, ele é um nervo que nunca experienciou dor, nunca experienciou fricção, pressão, compressão e variações de temperatura e presença de químicos, né? Que nem substâncias aí liberadas e tal.
Então é um nervo que vai sentir mais dor. Ele tem que ser desensibilizado, né? Ele tem que amadurecer, entre aspas. Só que além disso, esses vasos sanguíneos novos, eles são que nem aquela mangueira de bombeiro, né? Então, como que uma mangueira de bombeiro ela fica guardada? Ela fica enrolada, achatada. Passa água ali? Não, não passa nada. Passa ou quase nada. Então, nesse caso, os vasos eles ficam no meio da matriz do tendão, ocupando o espaço do que era para ser material de resistência elástica desse tendão, mas ela é mais rígida, então ela é inerte. Então o tendão fica, palavras de uma super pesquisadora chamada Jill Cook, que é uma australiana, ela fala que o tendão fica num formato de queijo suíço. Então isso seria um estágio avançado de patologia, né? Tá? E aí a gente chega nesse modelo final, onde você tem um tendão que ele não está preparado para receber uma carga, e uma vez que ele recebe uma carga que ele não está pronto para suportar, ele vai reagir com a tendinopatia irritativa, que é a primeira fase, né, proliferativa. E se nada for feito, se não for tratado adequadamente, ele vai passar por uma falha de cura, ao invés de ser curado, né, ele vai passar por uma fase chamada de falha de cura, e depois entrar em degeneração, que são aquelas pequenas rupturas, o que pode levar a uma ruptura total. Existem rupturas totais sem ter nenhum processo de patologia, né? Essa sequência? Existe. Enfim, aí não é o conteúdo dessa conversa, são outras razões aí, mas enfim, já adianto que às vezes fraqueza está envolvido, o uso de anabolizantes está envolvido, o destreino está envolvido, índice de massa corpórea, enfim. Mas só para finalizar, concluir esse modelo aqui, então, o segredo além de tratar esse tendão, é você capacitar esse tendão para suportar carga. Então, é um tratamento que demanda manejo de carga. Você vai ter que aliviar algumas cargas, situações de movimento desse tendão, seja por atrito, seja por impacto, enfim, seja por uma variação de comprimento e tensão muito grande. E daí, no segundo momento, você vai aumentar algumas cargas e depois você vai capacitá-lo para que ele esteja, inclusive, melhor do que quando a pessoa começou a se machucar. E por que ela se machucou? Porque ela não estava preparada para receber aquele estímulo. E aí a gente faz um desenho para os pacientes, porque fisioterapeuta não desenha bem, mas a gente pode fazer desenhos didáticos, né? Então, a gente faz o seguinte, o que é muito legal para visualizar para onde vamos. O que a gente vai fazer com essa informação, né? Então, a gente faz uma curva que é assim, o eixo X é tempo, né? Expresso em dias, e no Y aqui a gente está em carga. E aí essa carga sei lá, séries de exercício de leg press que você faz se for um tendão patelar, né, ou agachamento, ou corrida, ou se for um tendão de Aquiles, exercício de panturrilha, ou corrida, ou corda, enfim, o que for de exercício que gera carga nesse tendão entra aqui nesse gráfico, né? Então, vamos supor que eu vim aqui segunda-feira e eu dei uma dada carga, tá? E eu vim aqui terça-feira e eu dei uma carga que é um pouco maior, tá? Vamos já reservar aqui o da quarta-feira. Então, na verdade, o quanto de carga você põe não é o ponto. O ponto é qual é o tanto de carga que manifesta dor, que manifesta reação irritativa do tendão, certo? Então, pode ser que essa carga que eu dei na terça-feira, envolvendo 20 minutos de corrida mais leg press e agachamento, atingiu esse limiar. A partir disso, a gente teve essa sensibilidade que está explicado o porquê que é. Beleza. Aí a gente tem duas situações aqui. Primeiro,
Se essa carga é uma carga que gera o desencadeio limiar, né? Ou melhor, esse é o limiar, a gente, no dia seguinte, a gente não vai poder fazer a mesma carga, porque essa carga a gente já sabe que é uma carga alta, tá? Então, isso a gente sabe. Só que a gente também não deve fazer uma carga baixa. A gente sabe que, desculpa, a gente não deve fazer uma carga zero, porque é ruim também ficar parado ali. A gente vai, portanto, objetivar uma carga baixa, tá? E depois, no outro dia, a gente vai fazer uma carga moderada. E aí depois a gente vai voltar a uma carga alta, certo? Agora, a gente vai ter que ficar fazendo isso aqui até conter esse processo irritativo, né? E para finalizar, uma coisa que a gente vê a galera fazendo muito é assim: treina errado e treina muito, aí o limiar abaixa. Então, se antes o meu limiar era isso aqui, independente quanto de corrida ou de exercício localizado era, agora o meu limiar é aqui, então eu preciso de menos carga naquele tendão para desencadear irritação e dor no mesmo. E por isso que o acompanhamento de treinamento, né, a gestão de carga, periodização, são muito importantes. Então, acho que né? Estamos vendo aqui como é fácil errar, né? Tá explicado por que tem tanta dor por aí. Na verdade, fala assim, pô, as pessoas ficam doentes, voltam a treinar, férias, sai, época de trabalho, entrega, estresse, dorme mal, enfim, depois volta a fazer esporte. Tem muita gente que não acontece nada, né? Então, eu até me surpreendo como tem gente que sai do ideal e mesmo assim não acontece nada, né? Que bom. Agora, nos nossos arquivos da Pace, contém as histórias de dor. E as histórias de dor, elas calham justamente com as explicações, que é isso aí que eu estou falando.